Nesse vídeo, mulher, eu vou te falar um erro que toda mulher que tem mais de 40 anos, está ali no climatério ou até na menopausa, comete ao tentar emagrecer. Se você hoje está nessa situação de climatério ou menopausa e não consegue eliminar a barriga, não consegue perder peso, mesmo fazendo uma série de coisas, fica comigo até o final, porque com certeza você está incluída dentro desse grupo que comete esse erro e nem sabe. Se você é nova aqui, muito prazer, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista especialista em emagrecimento e saúde intestinal para mulheres acima dos 40 anos. E eu resolvi fazer esse vídeo porque é com muita frequência. Eu posso dizer para você, mulher, 100%, 100% das mulheres que eu atendo, que eu converso, cometem esse erro. Inclusive ontem teve uma paciente que eu estava conversando e aí ela me mandou uma propaganda de uma bebida que ela é vendida, sabe aquele café gelado? No Starbucks geralmente é tipo um milkshake, mas não é milkshake, é do Starbucks, né? Que é um café, tipo um smoothie, né? Bem gostoso. E aí teve uma marca que criou isso aí, só que vendendo como algo mais saudável, né? Então é um pré-treino para você tomar antes do treino, você tomar de manhã para ter mais energia. E aí um negócio meio smoothie, assim, meio gelado, gostoso, com cara de milkshake. E aí ela falou para mim, Lucas, dá para eu incluir isso aí em algum momento ali do meu final de semana, de repente à tarde, visto que é mais saudável? E aqui está o grande erro que muitas mulheres cometem. Acreditar que comer saudável é o caminho, é a solução para emagrecer, para melhorar a saúde. Eu vou te explicar o porquê que esse caminho não é o melhor para você que está na menopausa ou que ainda não chegou lá, mas está no climatério, tá? Então, para todas as mulheres aqui que têm mais de 40 anos, esse conteúdo vai ser totalmente, vai ser um conteúdo totalmente eficiente para te ajudar nessa caminhada. Bom, primeiro vamos entender o cenário que você se encontra hoje, tá bom? Então, toda mulher que quer emagrecer, toda mulher que hoje está com a saúde comprometida, com um estômago alto, tá cheia de gases, né? Tá com uma gordura na barriga, nos braços, na coxa, na cintura, no culote, em maior predominância, que tá com problema de dormir, enfim, tá num estado desequilibrado. Essa mulher, ela se encontra hoje inflamada. Esse é o ponto. Inflamação, tá? E quando nós vamos aprofundar nessa análise inflamatória, nós vamos observar que existe uma inflamação em específico lá no seu intestino. Porque tudo começa pelo intestino. Se hoje o seu corpo está inflamado, é porque a inflamação começou no seu intestino. E a partir da inflamação intestinal que você começa a ter uma inflamação sistêmica, né? Mais conhecida, quando a gente fala em inflamação do corpo, nós estamos falando em palavras mais científicas como inflamação sistêmica, que é a inflamação do seu sistema como um todo, do seu corpo como um todo, que vai já estar prejudicando várias vias, como teu metabolismo, como desequilibrando os seus hormônios e também desequilibrando lá o seu intestino, tá? Então, veja, quando você se encontra nesse cenário, e existem diversas causas para isso, mas eu vou falar aqui duas bem simplinhas, né, que são as mais, na minha visão, diretas, né? A gente vai falar de alimentação. Então, a sua alimentação, ela veio sendo ruim, ou ela veio sendo desequilibrada e te gerou esse problema de inflamação do seu intestino, que gerou uma inflamação sistêmica, uma inflamação do seu corpo. E um outro elemento que é específico para mulheres acima de 40 anos é a questão da queda hormonal que toda mulher vai passar. Essa queda hormonal, caso você não saiba, ela vai também influenciar no desequilíbrio das bactérias do seu intestino e que esse desequilíbrio vai gerar uma inflamação. Então, se você não cuida disso, porque veja, o que eu não tô, é importante ressaltar isso, eu não estou dizendo que você, depois que passa dos 40 anos, por ter uma tendência de inflamar, e é por isso que você está nesse estado e que é a idade que é um problema. Não. Isso acontece, mas você pode e você deve começar a tratar isso, porque é totalmente tratável. Então, se você começa a cuidar da tua alimentação, do jeito que eu vou te falar aqui, você vai mudar esse cenário e você consegue, ainda com mais de 40 anos, ainda com a queda hormonal, regular o teu organismo, melhorar o teu metabolismo, regular os seus hormônios. Ainda que você não faça reposição hormonal, é totalmente possível você equilibrar esses hormônios, regular esses hormônios com a tua alimentação. Só tem que ser uma alimentação feita da forma certa e não simplesmente comer saudável, eu vou te explicar. Então, essas são as duas principais causas que hoje vem gerando essa inflamação, certo? Beleza. Então você está lá
né, inflamado, você está com uma qualidade de vida péssima, você está com uma autoestima baixa, porque o seu peso está muito elevado, o seu corpo está, né, extremamente desconfortável, você não consegue mais se olhar no espelho, você não consegue vestir uma roupa, não bota mais um biquíni, tem que ser maiô, às vezes nem maiô você mais usa, nem a praia ou na piscina você vai. Enfim, você está num estado realmente deplorável. E aí você fala assim, bom, quero mudar essa situação, quero começar a fazer o que precisa para emagrecer. E aí você pensa, bom, tem que comer saudável. Porque comer saudável vai me dar saúde. E aí você começa, né, a fazer várias coisas. Você passa, eu estou comendo, isso aqui é mais saudável. Então você pega lá um alimento que você considera saudável, você sai priorizando esses alimentos saudáveis. Então você vai na rua, eu quero comer um bolo. Não, mas eu não vou comer um bolo com açúcar, eu vou comer um bolo fit, porque ele não tem açúcar, ele não tem glúten. E você acaba sendo influenciada por esse marketing saudável, né, por essa indústria da saúde, que no final das contas vai ser basicamente a mesma coisa quando você não está bem orientada sobre o que está por trás daquilo. Eu vou te explicar. E você faz. E você come melhor, e você troca os doces por doces saudáveis, zero açúcar, zero glúten, zero lactose, você vai tendo esse movimento, e quando você de fato olha o resultado, você fala, por que eu não tenho resultado? Por que a minha barriga não diminui? Por que o meu intestino continua dessa forma, preso, eu fico inchada? Porque nada muda. Talvez você até encontre ali um resultadozinho na balança, perde uns 2, 3 quilos, mas você, na verdade, quer perder 5, 10, 15 quilos e você não consegue. Já passaram 2, 5, 10 meses e você não consegue. Ainda está fazendo exercício. Bom, nesse cenário, é bem provável que você fique frustrado. É bem provável que você comece a ficar numa situação desconfortável emocionalmente. Veja, você está fazendo um monte de coisa, você está abrindo mão de diversas outras coisas que você também gosta, você talvez até deixe de fazer determinadas coisas socialmente e nada acontece. Você se esforça pra caramba e nada acontece. Por quê? Porque você está cometendo erro. Você está olhando para as coisas que são saudáveis. Só que existem 2 pontos cegos que você não enxerga nessa situação. Primeiro, quando nós falamos de inflamação, nós precisamos, a partir de agora, olhar para essa principal coisa. Para que eu desinflame, eu preciso nutrir o meu corpo. E quando a gente fala de nutrição, nós estamos falando de 2 aspectos importantes. Primeiro, eu preciso direcionar a nutrição correta. Então, quando eu falo direcionar a nutrição correta, eu estou falando eu preciso combinar os alimentos da forma correta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando eu falo que eu tenho que ter uma nutrição, eu estou falando de quantidade. Eu estou falando que eu preciso quantificar aquilo que eu como. Não basta eu comer saudável por comer saudável. Porque, veja, eu posso chegar para você, na verdade você pode chegar para mim e falar assim, Lucas, eu estou comendo muito saudável no meu almoço. Legal, o que você está comendo? Eu estou comendo frango com salada. É saudável, não é? Estou comendo legumes com alguns ovos. Eu estou comendo só ovo no café da manhã. Veja, você está comendo saudável. Os alimentos, eles de fato são saudáveis. Mas, quando a gente olha para a proposta da alimentação, ou seja, do almoço, então, vamos dar exemplo, ele está incompleto. Salada não tem muito nutriente. Salada é mais fibra, né? Folhas são mais fibras. E ainda assim, para você ter uma quantidade de fibra, vamos botar assim, 5 gramas de fibra você precisa comer muita salada. Você não tem noção do quanto de salada. Por quê? A salada, ela dá volume. Então, às vezes a gente pode comer uma cambuca só de salada e a gente tem uma percepção de que é muito, mas aquilo é pouco. Então, você está comendo saudável, mas está pobre em nutrientes, porque só tem salada, tem um pouquinho de fibra e proteína. O seu corpo ele precisa de mais coisa, principalmente quando a gente está falando de desinflamar o intestino, regular esse organismo, né? Os seus hormônios, o seu metabolismo. Nós precisamos de outros nutrientes e micronutrientes. Então, aqui está uma grande falha. Veja, não é só comer saudável, eu tenho que comer certo. Eu tenho que combinar os alimentos da forma correta e eu tenho que quantificar esses alimentos por conta de estar fornecendo uma nutrição adequada. E aí tem um outro ponto cego. Quando a gente olha para alimentos saudáveis, os alimentos saudáveis também são calóricos, também tem calorias. E dependendo do alimento que você consuma, você vai ter muito mais calorias, como, por exemplo, os alimentos fonte em gordura. Então, teve uma vez, né, e isso é muito comum, é o que eu falo, eu tenho muitos exemplos que eu posso estar trazendo. Então, trouxe essa da paciente eu vou usar o smoothie, né, o smoothie saudável, mas teve uma outra que falou assim, Lucas, eu tô com sérios problemas de intestino, não consigo emagrecer, já identifiquei que tem uma inflamação, e aí eu fui atrás de informações, né, conteúdos no YouTube, e aí eu vi que abacate ele é muito bom para desinflamar.
abacate tem gorduras boas, é anti-inflamatório, e eu estou comendo abacate. Eu falei, poxa, legal, tá certo. Né? Abacate é um ótimo alimento, riquíssimo em gordura, tem fibra, é anti-inflamatório, maravilhoso. Mas cuidado, ele é calórico. E se você não estiver controlando as quantidades que você está comendo de abacate, as chances são que você não vai ter resultado. E aí ela falou, nossa, eu não estou controlando, eu estou comendo. E aí ela entrou no meu programa, né, no meu método, a gente começou o acompanhamento, e na primeira consulta, ela chegou para mim e falou assim, Lucas, eu não tenho noção nenhuma do quanto eu como. Eu saio colocando. Principalmente porque aqui em casa todo mundo toma junto. Então eu faço, sei lá, 1 litro de vitamina de abacate. Eu saio botando abacate, boto leite e eu tomo. E aqui entra o ponto cego número 2. Você acaba, quando não quantifica, você sai nesse pensamento de que comer saudável é a solução, que está tudo bem, você tende a não controlar. E quando você não controla, você corre o risco de estar comendo muito mais caloria. E essa paciente, por exemplo, ela estava, sim, extrapolando nas calorias, porque ela estava comendo muito abacate. Sem contar as outras coisas que ela comia. Então, por ser rico em gordura, esse alimento ele é calórico. E quando você não controla, você vai extrapolar nas suas calorias. E quando você extrapola nas calorias, o que acontece? Voltando então, para eu emagrecer, eu tenho que consumir menos do que eu gasto, certo? Nosso corpo ele tem uma necessidade diária, a gente se movimenta, às vezes faz exercício, então a gente tem um gasto calórico específico e eu preciso garantir que a minha ingestão alimentar, a ingestão calórica, ela esteja sempre aqui abaixo, nem muito para cá, certo? E nem aqui, exatamente um pouquinho a menos aqui, tá bom? E aí essa paciente, quando ela não pesa ali, ela não tem controle, ela faz isso aqui, ó. Ou ela pode estar consumindo a mesma coisa, ela não tem resultado, ou ela acaba comendo um pouco a mais. E quando você come um pouco a mais, o que acontece? Você estoca gordura. Porque você está consumindo mais energia, caloria do que você está precisando. Então, automaticamente, o teu corpo ele usa aquilo ali como um estoque de gordura. Ele não joga fora, nada é desperdiçado dentro de você. Quando você consome, nada vai ser desperdiçado. Tudo é aproveitado. Então, óbvio, muita coisa vai ser aproveitada para gerar energia, nutrição e tal. Só que aquilo que sobra, estoca. Um dia vai poder usar. E aí você vai, ó, estocando, estocando. E quando você vai engordando, percebe? O cenário que você está vivendo hoje, que está comprometendo. E o meu objetivo nesse vídeo, mulher, foi alertar para você que comer saudável não é o caminho. Você precisa comer da forma certa. Então, quando a gente fala de comer da forma certa, nós estamos falando num cenário de uma mulher acima dos 40 anos que está inflamada, nós precisamos agora tirar o foco de emagrecimento, perda de gordura, e aí, quando a gente fala disso, a gente está falando em restrição calórica, a gente está falando em tirar vários alimentos, passar fome, sofrer. Tira o foco daqui. Não é isso, não é isso. Não é isso. Para mulheres acima dos 40 anos, o caminho é esse aqui, ó. Eu tenho uma nutrição correta. Eu preciso de nutrientes, eu preciso de uma alimentação nutritiva. E aí aqui eu estou falando de combinar os alimentos da forma certa. Eu estou falando de quantificar a ingestão que eu estou consumindo para eu garantir estar sempre um pouquinho abaixo, não muito, um pouquinho abaixo, para eu estimular o meu metabolismo a funcionar, o meu corpo a não estocar mais gordura, porque agora eu tenho um controle. Quando você tem controle do que você está fazendo, você pode governar, você pode colocar mais para cá, mais para lá, sobe, desce. Você tem controle. Então, quando você tem controle, você consegue garantir que você não vai engordar. Pelo contrário, você vai estar sempre um pouquinho abaixo para o teu corpo ele lá pegar aquela gordura. Mesmo que no início seja mais lento, porque o teu metabolismo está lento, os hormônios estão desregulados, ainda assim o corpo ele tem que estar lá. Cara, tá faltando aqui 200 calorias. Pega lá um pouquinho de gordura e vai. Por isso que no início é mais lento. Eu preciso trazer uma ressalva para você, e eu falo isso para todas as pacientes. Vai ser necessário você se desprender do conceito de emagrecimento rápido. Veja, emagrecimento rápido ele é muito relativo. Mas hoje, e por muitos anos, você ouviu que é possível você emagrecer 20 quilos em 15 dias. E talvez você já tenha feito isso. Eu mesmo, atendendo essa mesma paciente que falou do smoothie lá, saudável, ela fez um tratamento de emagrecimento numa clínica muito famosa que fazia o emagrecimento com jejum e dieta cetogênica. Ou seja, uma coisa extremamente restritiva. Ela perdeu 15 quilos em menos de 30 dias. Se eu não me engano, foi em 20, 25 dias. Top demais. Ela ficou muito feliz. Ela ficou muito satisfeita. Ela ficou com uma autoestima muito elevada. Só que ela não sustentou. Ela não aprendeu a comer. E hoje ela está 20 quilos, eu acho, acima do peso, ou 15 quilos, enfim, ela está num corpo que ela não gosta.
e ela tem uma crença de que ela tem que sofrer, ela tem que tirar tudo, ela não pode comer quase nada para emagrecer. E infelizmente ela vinha, né, que agora a gente está fazendo um tratamento, tá aplicando um protocolo, eu estou ajudando ela a desconstruir essas crenças, eu estou reformulando a mente dela para entender que, cara, alimentação não é sobre isso. Hoje é um outro cenário. Hoje, e o que de fato vai te ajudar é isso aqui. Então, nós precisamos desses dois elementos. E esses dois elementos eles estão focados na saúde intestinal. Eu vou deixar, como eu falei, esse vídeo aqui é para te alertar. Não um vídeo como fazer exatamente. Como fazer exatamente eu vou deixar aqui, ó, nesse vídeo. Aqui eu explico como você desinflama o seu intestino, tá bom? Mas se você não quiser mais perder tempo, se você está cansada de ficar tentando várias coisas, eu sei que isso já traz em você um pensamento do tipo, será que o que esse nutricionista está falando, talvez você chegue agora e nem me conheça, está me conhecendo agora, esse cara aí está falando é verdade? Será que ele não está querendo me vender o método dele e por isso que ele está falando essas coisas? Eu sei que você tem dúvida, mas fica tranquila. É óbvio que eu tenho o meu protocolo, o meu programa de acompanhamento e eu vou te oferecer, e você aceita se você quiser, mas fica tranquila porque aqui no meu YouTube tem vários conteúdos que você pode começar a maratonar para conhecer mais a minha metodologia, a forma que eu penso e a partir disso você vê, cara, faz sentido eu tentar com esse nutricionista? Eu tentar esse método? Porque você vai perceber que faz sentido o que eu falo aqui. E você vai perceber em outros vídeos, eu não vou colocar resultado de paciente nesse vídeo, tem outros vídeos aqui, e se você quiser ver mais resultados reais, vai lá no meu Instagram, lucasrajão.nutri, lá eu posto vários resultados. E aqui nos vídeos também, se você começar a maratonar, você vai ver. Mas você vai ver que faz sentido. E você vai perceber que a minha filosofia de pensamento é diferente de outros profissionais que prometem resultado rápido. Eu não prometo resultado rápido, eu prometo resultado definitivo, natural e com saúde. Então você vai ver pacientes minhas tendo resultados incríveis, perdendo muita barriga, perdendo muita gordura, mas acima de tudo, pacientes que conseguem manter, pacientes que aprenderam a se alimentar da forma correta. Elas saíram do conceito antigo de que é privação, restrição, e começaram a ter resultados que elas começaram a sustentar por um longo período de tempo. Porque é isso que eu trabalho. Eu ensino as minhas pacientes a pescar e não dou peixe. Porque quando eu dou o peixe, nós ficamos dependentes, né? Elas ficam dependentes. E até hoje você só recebeu peixe. Você não aprendeu a pescar. Essa paciente do jejum, ela recebeu peixe. Então, vamos lá, o peixe se esbaldou naquela quantidade de peixe que ela comeu, e depois? Como que faz? Não aprendeu. Então aqui o meu objetivo é abrir tua mente, é trazer novos conceitos, formas de enxergar o processo, te mostrar como funciona a minha metodologia. E se fizer sentido para você, você pode ter o meu acompanhamento de uma forma muito mais facilitada, onde eu vou personalizar para a tua realidade, a gente vai ter consultas, a gente vai ter um acompanhamento, eu vou adequar todo o meu protocolo para a tua realidade, para que você consiga desinflamar, desintoxicar e restaurar a saúde do seu intestino para ter mais qualidade de vida, mais saúde, emagrecer, perder gordura, ter saúde intestinal, então você vai ter o intestino funcionando regularmente, você vai acabar com esse estômago alto, esse excesso de gases, a tua energia vai melhorar, tua autoestima vai aumentar, você vai voltar a vestir as roupas que você quer, você vai dormir melhor, você vai sentir uma outra mulher, de uma forma 100% natural. Com a alimentação certa, com o direcionamento certo, você consegue esse resultado. Então aqui na descrição eu vou deixar o link para você entrar em contato comigo lá no WhatsApp, sou eu mesmo que vou falar com você. E aí você me manda mensagem, Lucas, vi o vídeo e tal, gostei do que você trouxe, me fala mais sobre o seu método, eu vou te mostrar como funciona e se fizer sentido, será um prazer poder te ajudar nessa sua jornada. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se fez sentido para você, clica aqui no curtir. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque você me ajuda a crescer esse canal, e aí esse canal ficando cada vez maior, o YouTube identifica que ele é um canal de valor e entrega mais esse vídeo. E se você tem uma amiga que tem mais de 40 anos, ou alguma mulher da família que também tem mais de 40 anos e não está conseguindo emagrecer, ou aquele grupo de amigas lá no WhatsApp que vocês vivem conversando, se você tem isso, se você conhece mulheres assim que querem emagrecer e não conseguem, compartilhe esse vídeo porque eu tenho certeza que se ajudou você, pode ajudá-los também. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo.